Bem-vindos de volta ao último exercício aí nesse estudo de laranja e amarelo, né? Estudo das cores análogas do amarelo, então laranja amarelado é uma dessas cores. Lembrando que aí tem uma série de vídeos anteriores, todos falando desde o desenho até quando chegar nessa parte, né? E eu vou trabalhar aqui mais uma vez com o preto, a mistura do preto que eu chamo de preto cromático, para preencher verde com vermelho. Esse é o vermelho da China, né, com o verde cúprico claro. Se fosse, por exemplo, um outro verde, por exemplo, o verde esmeralda, aí o preto ficaria mais para violeta, aí não daria tão certo assim. E eu vou trocar o pincel menor, né? E se fosse um outro verde, por exemplo, o verde Vessi, eu não sei como é que é a pronúncia do verde Vessi, se é verde Vessi, se é Vestier, se é Vessi, sei lá. É esse verde aí que a gente conhece. Se eu colocar esse verde também não fica tão preto, porque o verde Vessi, se você olha no rótulo dele atrás, ele mostra que na verdade são 3 ou 4 cores que misturam para fazer esse verde. Então ele não é uma cor monopigmentária, né? Então dá esse probleminha. Faço de cara essa mais escura, né? De todas. E aí eu já venho avançando, né? Venho subindo o valor, que é colocando um pouco mais de laranja, amarelo e o verde também. Ou o verde, ou também, como aqui já predomina uma cor mais laranja, então a complementar passa a mudar também, né? Lembrando aqui, se eu utilizo no círculo cromático o verde é a oposta do vermelho, certo? Mas a partir do momento que a cor passa a predominar a ser laranja, a oposta passa a ser o azul. Ou seja, a cor complementar passa a ser a cor azul. Então, para escurecer, ao invés de eu pôr o verde, eu passo a pôr a cor azulada. O azul, né? O azul ultramar, no caso aqui. Todas são da marca Cofix. Tem um vídeo aí, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, tem vários vídeos aí anteriores a esse, se eu não me engano, essa é a 4ª ou 5ª aula sobre como realizar esse estudo, né, de cores amareladas, da escala do amarelo, que compreende o amarelo esverdeado, o amarelo e o amarelo mais alaranjado. É bacana da gente estudar com foco em cada uma das cores, estudando a sequência ali do círculo cromático, para que a gente tenha de fato um aprendizado bem consistente, né? E aprenda, frutas é muito bom porque são objetos redondos, frutas são redondas, então elas dão esse aspecto bom de transição, de várias transições, né? De uma escala de valor bem ampla, de uma mudança dos tons, uma mudança nas cores, bem ampla e sutil. Isso é que é bacana. Desenvolve muito a percepção do olhar da gente, né? E aí vocês percebem sempre que eu vou pintando no sentido da forma. Essa é a área de sombra. Do outro lado eu já tenho uma área um pouco mais para laranja, que é essa área aqui. Mas mesmo assim eu deixo um pedacinho ali na lateral para escurecer um pouco mais. Pois eu tenho uma cor que é ligeiramente verde e eu tenho um formato arredondado, então eu deixo um aspecto aqui para ficar um pouquinho redondinho aqui. Uma cor ligeiramente verde, né? Era para ser ligeiramente, acabou ficando muito verde. Mas aí eu venho logo em seguida ajustando aqui. Né? Uma coisa que era para ser ligeira, ficou essa faixa verde aí, né? Então agora eu vou voltar no laranja e passar por cima com uma pincelada bem suave. Mais uma vez volto a falar dessa questão da força na pintura, né? Quem já viu outros vídeos aí já não tá aguentando mais ouvir isso. Mas é bom lembrar, né? Não põe força não. Outra coisa que eu falo aqui também, os alunos que vão chegando no ateliê. Quem estiver chegando, se estiver trazendo toda a força, pode deixar lá fora no ateliê, quando estiver saindo, pega de novo. Eu até costumo brincar que vocês não vão precisar usar a força não, a não ser que saia uma briga, sabe? Mas, assim, uma discussão meio acalorada,
Mas tirando essa situação, não vai usar força não. Aqui eu já começo a utilizar o laranja puro, que puro assim, né? Começa por laranja e amarelo. Que aí fica um laranja bem amarelado ou um amarelo bem alaranjado, depende do ponto de vista do que a gente interpreta, né? Só que essa cor não fica, ela fica muito sozinha, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho que dar uma sujeirinha, sujeirinha, né? Olha só, ficou verde demais. Então vamos começar de novo. Volta a fita, ó. Só que eu tenho que dar uma sujeirinha de verde. Então ligeiramente esverdeada. Que é aquela laranja que ela vem amadurecendo, né? Então ela tem um pouco da característica ainda, um pouco daqueles pigmentos assim, esverdeados, né? Bem ao contrário da outra laranja que foi pintada aí logo no começo, né, desse estudo, que foi bem mais esverdeado. O verde predominava em bem maior quantidade. Esse aqui é assim, uma pitada, vamos dizer assim, uma pitadinha de verde. Aqui já bem mais amarelo, aí eu vou olhando o modelo. Aqui eu não disse, né, mas a foto eu coloquei, ela é fixa num porta-partitura. Acho bacana usar aquele porta-partitura, a gente compra em lojas de música ou às vezes pede pela internet, né? Porque isso a gente não precisa ficar segurando o modelo. E outra, a gente pode arrumar bem próximo da gente para que a gente não precise ficar movimentando muito a cabeça para mexer, para observar o modelo, né? Quanto menos a gente mexer a cabeça para observar o modelo, melhor. Então esse porta-partitura é uma coisa legal aí. Foi até uma ideia de uma aluna que deu, sabe? Ela usava e aí apresentou essa ideia, a gente passou a utilizar e realmente auxilia bastante na hora de segurar, né? Na hora de observar o modelo. Aqui acontece um ponto, né? Que geralmente acontece alguns equívocos. É a parte de dificuldade, a transição de claro para escuro. Desconsiderando esse pequeno pedaço aqui que eu encostei na outra cor, que não era para ter acontecido, mas às vezes acontece, vocês perceberam que eu deixei um pedaço sem encostar o claro na sombra, porque eu não posso encostar duas cores muito diferentes, dois valores, né, bem diferentes, dois tons que se contrastam, pois se trata de um objeto redondo, então eu tenho que deixar esse espaço para trabalhar com essa cor intermediária. Dessa forma eu consigo um degradê bacana. E aí eu vou fazendo essa cor padrão, né? Aqui eu coloco esse amarelo alaranjado em tudo, tirando essa partezinha de cima e tirando o brilho. Uma cor que predominou foi laranja, com bastante mais, misturando com amarelo também na parte clara. E agora um amarelo puro com um amarelo mais claro para me fazer o brilho. Lembrando, outro erro comum seria pôr o branco aqui de cara. Colocando o branco aqui, essa cor ficaria muito pálida. Então eu trabalho com a base amarelada e por cima dessa base eu vou colocar o branco. E esse branco já é assim pincelado de forma irregular, pois o brilho não é homogêneo, né? Devido à textura irregular da base da laranja, então acaba que o brilho, esses pontos ficam bem irregulares. Um pouco de laranja aqui bem na borda para deixar aquele aspecto mais abaulado aqui, né? Pra não chegar a ter amarelo lá na bordinha. E aí quando eu fica essa faixa, depois eu venho com o pincel sem tinta, tirando a borda, tirando a divisa, né? E deixando só sem aquela linha, né? E eu vou fazer esse ponto interno, eu vou pegar um pouco de amarelo, meu pincel estava sujo da cor escura, ficou verde. Vou deixar um pouco menos verde e vou pôr um pouco de laranja também. A cor meio pálida aqui, né? Então vou pôr um pouco de branco, porque o branco empalidece a cor. Vou fazer essa parte superior aqui.
Inicialmente eu preencho assim, de uma cor só, né? Mas aí depois eu venho com o escuro, né? Ele mesmo dá sombra lá embaixo, que é o verde com o vermelho, para passar bem aqui por baixo. E agora um tom médio. Para eliminar, para fazer uma transição, né? Bacana aqui, para não passar diretamente só do escuro para o claro direto, umas manchinhas, né? E um ponto um pouco mais claro em alguns lugares. E aí já cria aquele fundinho. A laranja acho que é a mais simples de todas essas frutas aqui, porque ela tem menor quantidade de transição de cores, né? Ela é basicamente uma escala só laranja e um pouco amarelado, né? Diferente das outras, como a outra laranja tem bastante verde também, tem umas manchas amarelas. E eu vou pondo assim com essa pincelada bem curtinha. Agora eu nem tô pondo tinta necessariamente, sabe? Eu tô mais trabalhando com pincel sem tinta. O pincel deu uma limpada aqui nele no tecido, no pano, né? E vou trabalhando assim, encosto na parte clara e levo um pouco para a parte escura. Aí, nisso eu mancho a parte escura. E aí eu trago o pincel sujo com a parte escura para a parte da luz. Na parte da sombra não tem tanta textura, né? O que eu tenho que trabalhar às vezes é uma luzinha, uma luz refletida. E assim vou pôr um pouco de laranja. Dessa forma o aspecto arredondado passa a ganhar mais veracidade, né? E vem e dou uma esfumadinha. Aí embaixo também, um pouco de laranja. Eu passo laranja bem puro, né? E dou uma esfumada, porque quando eu esfumo ele mistura com a cor que está por baixo, já que a cor que está por baixo tá úmida ainda, né? E vem fazendo essa mistura assim mais laranja, né? Um pouquinho de amarelo para criar essa cor mais intensa no laranja aqui, né? E alguns pontos de irregularidade no aspecto de imperfeição da fruta, né? Aquela coisa de alguns pontos, como se fosse os machucados, as manchas, uma imperfeição da fruta. Aqui tem um pontinho escuro, aqui também eu tenho um ponto um pouco escuro. Aqui em cima eu tenho também um escurinho próximo dessa parte superior. Para me aprofundar isso aqui, eu vou escurecer um pouco em volta, deixando um pouquinho de laranja. De cá e de cá. E aí é muito sutil, mas eu preciso pôr um pouco de amarelo aqui também para é uma parte que fica mais arredondada, né? Depois de tudo prontinho, aí eu vou acentuar um pouco mais os brilhos, pondo um pouco mais de branco e lembrando de pôr aquele branco ligeiramente azulado. Lembrando que essa é uma etapa que eu pinto à la prima, ou seja, a pintura direta, onde eu vou pintando úmido sobre úmido. Mas se for preciso ajustar, tipo deixar um pouco mais alaranjado, um pouco mais amarelo, depois de pronto e seco a pintura, eu posso intensificar um pouco. Às vezes precisa arredondar um pouco a forma, preciso mexer na forma, não é na cor. Então eu vou empurrar aqui, ó, um pouquinho para a esquerda e um pouco para a direita também. Vou deixar ela um pouco mais gordinha aqui, né? Mais redondinha aqui na parte, no meio dela aqui, né?
Então, só para a gente saber que dá para ter esse aspecto de arredondar um pouco. Bom, finalizou. Agora, já que eu tenho todas as frutas prontas, é hora de fazer o fundo. Bom, então vocês estão vendo aí como ficou o resultado de todas as frutas, né? Pintadas já prontas, então amarelo bem, predominância de amarelo claro, predominância de verdes, né? Aqui meio a meio, uma metade mais amarelada à esquerda, uma metade mais alaranjada à direita e a laranja mais laranja, bem seguindo aquele aspecto do círculo cromático mesmo, vindo mais aqui, ó. Foi mal, bati na câmera. Vindo mais para a parte esverdeada, depois amarelo, depois mais clara, até chegar no laranja de novo. Então, isso são chamadas de um estudo de cores análogas. Para finalizar, eu vou preparar um cinza aqui para fazer em volta do fundo. Na verdade, uma escala com 3 cinzas, né? Um cinza mais claro aqui, um cinza mais escuro no fundo, para explicar aí como que a gente vai fazer para não perder aquela atmosfera da pintura. Então, fique ligado que eu vou mostrar agora como que vai ser isso. Bom, aqui eu tenho a paleta, a espátula de aço na mão, né? Eu vou limpar essas cores, ó. E aí, todas as vezes que eu fui pintando, eu fui fazendo isso. Eu fui limpando e misturando todas as cores juntas e colocando em um pratinho de isopor. Então, vou mostrar para vocês agora o resultado. Essas foram as cores que foram sobrando, eu fui misturando, né? A predominância aqui, quando a gente mistura várias cores, a gente tem um cinza. Como predominava verde aqui, então ficou um cinza esverdeado. Isso mostra a tese da explicação sobre as cores, né? Em tinta a óleo, cor pigmento, funciona-se como síntese subtrativa. O que é isso, síntese subtrativa? Significa assim, quanto mais cores eu misturar, mais cinza vai ficar a cor, ou seja, quanto mais eu misturo cor com cor, menos cor eu vou ter e mais vai se aproximar de uma cor cinzenta. Então, só para a gente saber. Eu vou fazer esse cinza, um cinza cromático, onde eu misturo azul com branco e a própria sujeira da espátula, azul com branco, predominando um pouco de azul, para ficar mais frio, né? Porque eu quero um fundo frio, e um pouco de laranja. Se você já viu aí um vídeo que eu tenho aqui, que é lá numa playlist só sobre as cores, eu explico detalhadamente isso, como fazer os cinzas cromáticos, que é duas fontes bem importantes, né? Como fazer o cinza cromático e como fazer as cruzes cromáticas, e o círculo cromático. Sabendo essas 3 coisas, eu acredito que a gente tem a gente vai ter um bom ponto de partida para poder misturar qualquer cor. Então essa vai ser a cor que eu vou aplicar aqui, ó, né? Tá praticamente a mesma cor do cinza da tela e eu vou fazer um cinza mais escuro, que é o mesmo azul com laranja, só que agora deixando a quantidade menor de branco. Aí sendo assim, eu vou ter essas cores mais escuras, né? Que eu vou colocar aqui atrás, ó. E aqui eu tenho uma interação entre as duas, ó. Se essa ficou muito escura, essa ficou muito clara, quando vai passar uma para a outra, eu posso misturar as duas. Então eu tenho 3 valores desse cinza, que eu estou chamando de cinza cromático, que predomina um pouco de azul, né? Uma cor mais clara, uma cor média, uma cor escura. Agora vamos para a aplicação de tudo aí. Bom, então aqui no preenchimento do fundo não tem muito segredo. A atenção que a gente tem que ter maior é mais sobre não estragar o que já foi feito. E inclusive às vezes é até recomendado, né? Embora isso não seja uma regra, mas é recomendado que se comece a pintura por trás, ou seja, do fundo, justamente para não ter perigo de estragar. Mas o que vocês fazem? Que eu recomendo, né? Sempre preenche, né? Buscando não encostar essas beiradinhas com esse pincel maior, e depois com o pincel menor a gente faz essa transição.
Então eu vou fazer todo o processo aqui de preenchimento. Depois eu volto, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês como nós vamos fazer essa transição aqui para sugerir uma atmosfera bem legal na pintura. Bom, então aqui eu demonstro agora como ficou o resultado final, né? E algumas partes não ficaram muito esfumadas, né? Por exemplo, aqui tem um pouco de limite, eu não encostei necessariamente a sombra com a luz. Então agora eu venho com esse pincel menor, ó, fazendo uma cor intermediária entre os dois, ó. Porque se essa parte da luz, aí eu estou usando aquele cinza mais escuro, né? Que eu preparei. Se essa cor mais clara encosta direto mais escura, eu vou ter uma transição meio pesada, meio forte. Geralmente as sombras não são tão demarcadas assim, não são tão acentuadas. Pelo menos não todas, né? Algumas são. Então eu faço esse processo em volta de tudo, porque dessa forma eu tenho como esfumar da seguinte maneira: eu fiz a faixa, né? Já buscando esfumar um pouco. Mas eu esfumo aquele lado interno da faixa que encosta na sombra. Vou com pinceladas curtas ao longo de toda a extensão da sombra. Depois limpo o pincel e passo na parte mais clara, na outra borda. Então dessa forma, o claro não chega a tocar diretamente na parte mais escura. Então esse é a grande questão aqui para deixar um aspecto mais natural, que às vezes a gente tem que também caprichar nessa parte aí da sombra também, não só as frutas em si, né, mas todo o trabalho merece uma atenção cuidadosa. Quando você vê que vai esfumaçando, vai entrando demais, eu vou puxando. Isso é no aspecto da sombra. No aspecto da fruta, eu também faço algo semelhante. Eu encosto a cor bem pertinho, então eu não encostei com pinça maior, porque senão seria o risco de estragar, né? Ah, eu estou utilizando um tento, porque está fora da cena, não dá para perceber. O que é um tento? Eu vou puxar aqui para vocês verem. Esse é um tento artesanal, eu mesmo que fiz. É um pauzinho comprido, fininho, que tem uma espuminha na ponta. Depois, se vocês tiverem interesse aí, deixe nos comentários que eu faço um vídeo explicando como fazer um tento manual. Porque aí eu apoio esse tento fora da cena, fora da pintura, em uma área grande, aí eu vou ter esse pauzinho, que eu posso encostar nele, ó, aqui, ó, ele serve de apoio para mim não apoiar diretamente na tela, já que boa parte da pintura está molhada, né? Então, para me criar um senso legal de profundidade, de atmosfera, eu preciso ir pondo um pouco dessa cor, desse cinza dos fundos, e encostando, ó, na fruta agora. Só que além de encostar, eu faço algo semelhante como eu fiz na sombra. Eu encosto e depois eu venho com o pincel entre as duas cores, ó, dando uma pequena, acho que eu vou mudar até para um pincel um pouco menor, também o redondo, né? Para me passar o pincel no centro dessas duas cores, ó. Bem de leve. Dessa forma, a cor fica um pouco mais natural. É claro que a gente tenta evitar, igual aqui eu estou pintando e está surgindo uma linha. Isso às vezes acontece. Se isso acontecer, eu tenho que voltar com a tinta da cor daquele local, daquela base, aqui no caso amarelo, e repintar para que não fique essa linha. O que vai dar a diferença de uma coisa para outra vai ser a cor, não necessariamente por ter uma linha. A linha, ela, pelo contrário, ela faz com que a pintura fique meio artificial, né? Então, bem, ó, tirei
tirei um pouco daquela linha. Eu posso, inclusive, colocar um pouco de amarelo com branco aqui, para clarear ainda mais essa parte, para de fato sumir com essa linha. É porque às vezes no esbarrar uma cor da outra transforma uma terceira cor, né? Então isso é vamos dizer assim, um efeito colateral do que a gente está fazendo, né? Então agora já não ficou mais aquela linha contínua. E aí eu vou fazendo isso ao longo de todos os espaços, inclusive esse pequeno espaço vazio aqui que eu tinha deixado sem pintar, porque eu precisava de um pincel menor. Eu venho fazendo esses detalhes, ó, de acabamento. E principalmente na parte entre uma e outra, eu posso dar uma leve esfumadinha entre uma fruta e outra, com o pincel sem tinta sempre, entre uma sombra e outra. E lembrando, ficou aí aquela cor diferente, porque encostou na outra cor, igual aqui ficou um pouco verde. Vem, põe a cor novamente, ó, para não ficar com esse aspecto. Então isso que foi feito na sombra da pera e na pera em si, né, esses esfumados, eu vou fazer também nas outras frutas agora. É claro que a gente deixa algum ou outro ponto com um pouco de contraste. Por exemplo, eu escolho algumas partes, na verdade eu observo o modelo e vejo quais os lugares que vai ter contraste. Por exemplo, dessa parte aqui, ó, da esquerda da pera pro fundo, é uma parte que tem um contraste acentuado. Ou seja, a diferença da pera para laranja e para o fundo é bem acentuada nesse lugar. Então esse é um ponto que eu vou deixar o contraste bem demarcado. Só que é claro, eu suavizo essa coloração que eu coloquei aqui agora, né? Então aí ficou só esse ponto, assim, vamos dizer, de contraste. E todos os demais, todo o contorno, toda a continuação da pera, eu vou fazendo esse processo de esfumar um pouquinho a cor da pera com o fundo, esfumar um pouquinho a cor da sombra com a base. Isso, dessa forma que a gente cria o que eu chamo de perspectiva aérea, né? Ou então cria um senso de atmosfera na pintura. Eu vou fazer essa aplicação em tudo agora, seguindo a mesma orientação. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo, porque é a mesma orientação, para não ficar muito repetitivo e redundante. Bom, pessoal, é isso aí. Acabei de esfumar todas as partes aí, todas as beiradinhas. Você vê que não, geralmente a parte da sombra, que é essa parte, sempre fica meio que esfumada, meio na penumbra. A parte que está na luz fica um pouco mais viva, mais nítida. Vou encerrando por aqui. Agradeço muito aí por vocês terem assistido até o final, essa sequência de aulas aí. Vou postar esse exercício lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Fica de olho aqui no link da descrição. Caso você queira repetir, né, fazer, tentar também aí acompanhar esse exercício, né, compartilhe aí com as pessoas que você conhece que pinta, que gosta de pintar, que está passando pelo processo de pintura, de aprendizado, às vezes não tem acesso a um curso, alguma coisa, isso pode ser útil. E valeu, mais uma vez. Obrigado aí, curte aí, deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou que poderia, dê sua opinião aí, o que você acha que pode melhorar nos nossos vídeos e tudo mais. Aguardo você aí na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.